E aí pessoal, aqui quem fala é o Will e hoje a gente está indo para a nossa quinta aula sobre Git GitHub, certo? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com uma arquitetura de um projeto, certo? Por que que a gente tem que dar uma olhada em nossa arquitetura de um projeto? Porque a gente precisa saber se a gente vai precisar de um ou mais repositórios. Ah, mas como assim eu vou separar meu código em mais de um repositório? Como é que eu vou fazer isso, tudo mais? Como é que eu me conecto? Galera, é o seguinte. Primeiro, eu acho que eu prefiro muito mais falar sobre um projeto que já foi desenvolvido dentro da minha universidade, que eu participei, que foi um sistema de gerenciamento para a Polícia Civil do Goiás, onde eles faziam gerenciamento de patrimônio público, como impressoras, monitores, computadores, certo? E nisso a gente tinha que verificar algumas partes desse projeto, a gente teve que fazer uma análise mais especificada, e aí a gente criou toda uma documentação para esse projeto. Lembrem que na aula passada eu falei da importância dessa documentação para a gente entender o nosso projeto, para entender outros projetos também, certo? Então vamos lá. O nome desse projeto se chamava Alectron, beleza? E aí eu vim aqui com vocês para ver o documento de arquitetura desse projeto. Beleza. Primeira parte. Olha a complexidade disso aqui. Olha o estilo de conexão. São três APIs com dois bancos de dados diferentes, certo? Olhando ao primeiro ponto, a gente percebe que existem fronteiras. A gente chama essas linhazinhas que tem ao redor aqui de fronteiras, que eles especificam um determinado espaço, beleza? Dê uma olhada nisso aqui, entendam que eu ainda não expliquei, logicamente vocês não vão entender de primeira isso, mas vamos lá. Vejam e gravem na mente. Vamos lá. Aqui eu estou numa ferramentazinha de diagramação e eu quero fazer com vocês algumas coisas bacanas aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar algum. Show. A gente tem um computadorzinho aqui. Primeiro, como é que uma aplicação funciona? Ela funciona baseado em um front-end que muitas vezes ele se encontra no lado do cliente, certo? Ou seja, do lado da máquina. E nós temos um back-end que sempre, não vou falar nem muitas vezes, sempre está no servidor. Beleza? Vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma aplicação, eu estou em um repositório único, tenho meu repositório lá também, assim, vamos fingir que isso aqui é meu repositório. Aí nele eu tenho aqui, o que eu posso representar para vocês para ficar fácil? Vamos usar isso aqui. Eu tenho meu front-end, não gostei disso aqui, tá. Eu tenho meu front-end em uma pastazinha específica. Eu tenho o meu back-end rodando em outra pastazinha específica. E eu tenho mais um monte de arquivos, certo? Tem mais um monte de arquivos que estão dentro do meu repositório. Lembrando que isso aqui é para ser o nosso repositório, certo? Imagina que isso aqui é um repositório. A gente tem uma pastinha de front-end, a gente tem uma pastinha de back-end, uma roda junto com a outra, cada uma tem um jeito de se conectar, certo? Mas tranquilo. Até aí, tudo bem. Básico. Muitas vezes quando a gente está desenvolvendo alguma aplicação, a gente faz tudo junto, tudo
ali no mesmo repositório. Isso não é um problema, entendem? Isso não é um problema. Mas agora vamos pensar no seguinte: esse meu back-end, ele se conecta com dois bancos de dados, certo? Ele se conecta com um banco de dados que é de usuários e outro que é de produtos, certo? Ah, mas beleza. Um back-end se conectar com dois bancos de dados, tudo bem. Isso você tem que trabalhar ali a partir das URLs dele e ele sabe o que faz. Poxa, beleza, bacana. Mas isso a gente tem que pensar o seguinte: a gente está pensando em um software que não está escalado. Ou seja, ele está liberado para uma limitada quantidade de pessoas. Determinadas pessoas vão usar esse software. Pô, beleza. Um back-end suportar isso? Tranquilo, por quê? Vamos pensar que agora o nosso back-end, certo? Tá aqui. A gente fez com que ele fosse hospedado em um servidor. Como assim hospedado no servidor? A gente tem que rodar esse back-end em algum lugar, certo? Então a gente bota aqui ponto zero, ponto zero, ponto 1. Vamos supor que esse aqui seja o endereço dele, pensando nele localmente, ou a gente pode fazer o seguinte, backend.com. Vamos imaginar isso. Essa aqui é a nossa API. É a nossa API do back-end. Beleza? Pô, tranquilo. Para quem entende um pouco de back-end, sabe que é possível hospedar um servidor, um URL, que eu preciso hospedar para poder ser disponibilizado global. Tudo tranquilo? Mais ou menos. É um pouquinho complicado, mas vamos lá que eu vou tentando explicar. Essa API ela é responsável por trabalhar com esse back-end e os bancos de dados. Ou seja, se o meu front-end ele precisa fazer uma comunicação com o meu back-end, ele vai precisar se comunicar com minha URL, com minha nuvem aqui. Ou seja, o back-end precisa fazer uma requisição. Deixa eu ver se eu consigo. Ele precisa fazer uma requisição para essa URL para poder pegar esses dados, certo? Mas aí, beleza. Ele fez essa requisição, tal. Vamos lá, trabalhou com o usuário, recebeu uma resposta do usuário. Tudo tranquilo. Isso aqui, deixa eu ver. É uma requisição de via dupla. Manda e recebe, beleza? Por isso que as duas certinho. Ou seja, ele manda essa requisição para o back-end. Ele fala, ó, eu quero cadastrar um usuário. O back-end vai lá, trabalha com o nosso usuário, cadastra no usuário. Pô, tranquilo. E retorna, ó, tá cadastrado. Ok. Ah, agora eu quero trabalhar com produtos. Ele mandou uma requisição. Lembrem, uma requisição eu tô falando. Produtos. Ele trabalha com produtos e retorna para o meu front-end. Ó, beleza, foi cadastrado. Lindo, tranquilo. O que acontece muitas vezes para que isso seja possível em um repositório, por exemplo, desse modelo, é que o quê? Lembre-se que eu falei que o GitHub ele é muito além do que um guardador de código, certo? A gente viu exatamente na última aula que ele consegue fazer automaticamente documentações de projeto, ficar automatizando o processo de subir para um URL global, né? Agora vamos imaginar o seguinte: se eu tenho, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos conectar essa carinha aqui, beleza? Se eu tenho que
o meu front-end está junto do meu back-end, agora eles todos são um software único, uma URL única. Show? Você vai ter seu front-end e seu back-end armazenado no mesmo URL. Isso vai ser bom? Isso vai ser ruim? Aí que tá. Aí vem a questão. Em grande parte, dependendo do tamanho da sua aplicação, não é. Por quê? Se for uma aplicação pequena, você não vai ter problema com isso. Vão ser poucas requisições feitas a essa URL aqui, ó. Ou seja, o servidor que armazena essa URL não vai se sobrecarregar, certo? Tudo aí tranquilo. Mas se a gente escalar, o front-end e o back-end receber uma requisição na mesma URL, começa a pesar. Por quê? Porque pensa aí, uma pessoa fazendo requisição, tudo bem. Mas imagina 1000 fazendo requisições para um URL e ela tendo que trabalhar todo esse tráfego, todas essas requisições, toda essa modelagem de dados aí que ela tem que passar e receber dados ao mesmo tempo, ela tem que fazer todo esse manuseio de memória, de cache e de tantas outras coisas. Vai começar a sobrecarregar, certo? E vai começar a cair. E cair não é uma coisa que a gente queira. Então o que a gente faz? Voltando um pouquinho aqui, aquele modelo que eu tinha descrito, se a gente armazena o nosso front-end em um URL diferente, já começa a ficar melhor. Por quê? O que pesar no front não vai pesar no back. E o que pesar no back não vai pesar no front. Tá, mas isso é a solução dos nossos problemas? Talvez. Se sua aplicação for, por exemplo, um aplicativo de gerenciamento de anotações, tem que ficar armazenando online e tudo mais, porque precisa aí de uma disponibilidade alta. Show! Só um back-end ia ajudar? Só. Vamos imaginar que isso aqui não ia existir. Isso aqui ia ser anotações. Banco de dados só de anotações. O back-end ia trabalhar com isso e ia ficar trabalhando só com um banco de dados tranquilo. Mas e aí? Começa a escalar em uma aplicação mais forte. Vamos voltar isso aqui e vamos utilizar usuários e produtos de novo. Comecem a pensar comigo como um e-commerce, como aquele exemplozinho do conjunto de mercados, certo? Vai começar a dar um problema. Por quê? Se eu tenho uma rede de 5, 6 mercados, eu vou começar a ter um fluxo de 1000 em cada, vamos dizer assim. 5.000, 6.000 requisições. Vamos imaginar que esse fluxo de requisições vão ser em um período de 1 minuto. 1000 requisições por minuto. Galera, vai começar a sobrecarregar muito, muito isso aqui. Certo? Por quê? Porque no momento em que o front vai fazer requisição para o back, o que que vai fazer? Por exemplo, eu tenho 1000 usuários querendo trabalhar só com os seus dados de usuário, querendo se cadastrar e tudo mais. Tranquilo. Só que eu tenho 1000 ao mesmo tempo querendo trabalhar só com compra dos produtos. Então, um gasto de memória que poderia ser só para produtos, para poder ser mais rápido, vai começar a pesar o servidor porque ele já está gastando memória com usuários. Certo? E aí vai começar a pesar muito mais. Ah, mas beleza. E aí? O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu mostrei aquela imagenzinha para vocês? Espero que ela ainda. Eu vou até voltar aqui, ó. Guarda ela na mente. Guarde isso aqui na mente. Acho que tá começando a tomar forma aí na cabeça de vocês o que eu tô falando, né? Era o que eu mostrei com a API ali e tal, usuário e tal. Tá parecido. Vamos lá. Tenho esse problema aqui, que um back-end trabalha com dois bancos de dados. O que a gente pode fazer? A gente começa a criar então, agora, dois back-ends. Ah, mas será que não vai ficar muito mais difícil? Vai. Isso eu não tiro a razão de vocês. Vai ficar muito mais chato de trabalhar. Por quê? Porque vão ser dois back-ends, duas APIs, certo? Só que aí, nesse modelo que a gente está fazendo, ainda não está certo. Por quê? Porque
Ele aqui ainda tá... Deixa eu mover para trás. Ele ainda está na mesma URL. Ou seja, as requisições vão estar indo direto para ele. Só que agora a gente separou. Olha que coisa interessante. A gente tem duas URLs. E agora o que o nosso front vai fazer? Vai ter uma requisição para esse back-end também. Ah, mas como assim vai ter duas requisições? Sim, você vai ter que configurar um modelo que suporte dois tipos de requisições no seu front-end. Você vai ter que entender um processo de que o seu front-end vai ter que saber quando é hora de chamar o back-end 1, que trabalha com usuários, ou o back-end 2, que trabalha com produtos. Por quê? Porque você vai distribuir a carga de peso nos servidores, certo? E, cara, isso vai evitar que você tenha muito estresse, porque sua aplicação vai evitar de cair. Você vai conseguir trabalhar com esse balanço de cargas, correto? E vai ficar muito melhor. Tá começando a dar uma forma aqui isso. Ah, mas o que que isso tem a ver com repositórios? Quando você for trabalhar com uma aplicação, pode ser que você não use o GitHub. Tudo bem. Vamos dizer que você está utilizando ali um AWS, que é um hospedador, para quem não conhece, da Amazon. E você está criando uma instância ali, que é como se fosse um servidor. Uma instância seria um URL dessa. Para um front-end. Aí você criou e colocou cada um deles. Pô, beleza, você criou três instâncias, três servidores. É o que a gente vai fazer? Seria. Mas isso aí é você não usando o seu GitHub, certo? Isso aí é um outro processo, tem que ter conexões, segurança e tudo mais, é um processo muito chato. O que a gente pode fazer para facilitar isso? Podemos utilizar aplicações gratuitas, como Vercel, Heroku, que eu não sei se o Heroku ainda está gratuito, mas ele é muito bom. Podemos utilizar o Firebase e entre uma porrada de outras opções que tem aí. Mas, poxa, ainda não entendi o que isso tem a ver com repositório. Beleza. Lembrem-se que, quando a gente fez nossa documentação, ele começou a automatizar o processo de deploy, certo? Quando a gente fez, quando a gente fosse trabalhar com, por exemplo, o Vercel, o que ele ia fazer? Deixa eu apagar isso aqui no momento. O que ele vai fazer? Ele vai pegar isso daqui e vai colocar dentro de uma nuvem. Ele vai pegar tudo isso aqui e vai colocar aqui dentro. Deixa eu aumentar minha nuvem, né? Também nem molha essa nuvem aqui. Beleza. Ele colocou todo o nosso repositório para ficar compilando. E fazendo deploy, e deploy, deploy. Só que aquilo, a gente volta no problema que isso aqui vai ser só um URL. url1.com. Isso é interessante, o que a gente acabou de falar. Se o seu projeto escalar, se ele precisar se conectar com muito mais, aguentar mais requisições, trabalhar com muitos bancos de dados, vai fazer sentido isso aqui? Não vai, porque vai pesar. Vai ser um URL só, vai cair, vai dar sobrecarga de memória. Isso é muito ruim, certo? Então o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Tá vendo o nosso... Vamos voltar para aqui, ó. O que a gente pode fazer baseado nisso aqui? A gente tem o nosso front-end, que é o nosso cliente, trabalhando em React, que é especificado aqui em cima. Nosso front-end trabalha em React. E ele se conecta a um conjunto de serviços. Ah, mas beleza, então quer dizer que só tem duas URLs? Não, não tem duas URLs. São um total de 4 URLs aqui. São 4 servidores rodando só nesse esquema. Por quê? Porque você vai fazer com que um servidor rode para cada API. A gente tem uma, duas, três APIs aqui. Ah, beleza. Eu estava falando lá, mas eu não falei sobre essa daqui do meio. O que é esse Gateway? O Gateway nada mais é do que uma forma de segurança da sua aplicação. Você não pode receber qualquer tipo de requisição. Existem tipos de requisições que precisam ser tratados para verificar se são reais ou não.
Um hacker pode entrar muito bem e fazer uma coisa chamada SQL injection, que é ficar colocando muitas URLs, muitas tentativas de se conectar ao seu banco de dados, sobrecarregar a sua máquina através das suas URLs, e isso não é bacana. Então, o que que esse gateway faz? Ele recebe a primeira requisição feita pelo cliente, ele trabalha com essa requisição, verifica se é real ou não, e depois ele fala: essa requisição é legal, então eu posso passar ela para o próximo. Quem vai ser o próximo? Essa URL tem uma base de usuários, então ele redireciona para usuários que se conectam com o seu banco de dados. Entende? E ele faz a mesma coisa para equipamentos. Ele verifica se é para equipamentos, ele vai passar para equipamentos, depois para o banco de dados, certo? Lógico que essa API do Gateway, você não precisa fazer ela. Existem ferramentas como o Nginx que removem essa necessidade e fica muito, muito mais simples de trabalhar com o Gateway, correto? Mas vamos supor que esse Gateway aqui também seja no código. A gente fez o código disso aqui e precisou subir ele, fez um deploy. O que aconteceu? Eu fiz um servidor para o Gateway, eu fiz um servidor para usuários e eu fiz um servidor para equipamentos. 3 URLs diferentes para o meu back-end. Vocês acham que isso vai suportar minha quantidade de requisições? Provavelmente. Esse modelo de arquitetura que a gente usou aqui, modelo arquitetural, foi muito bom por quê? Porque pode sobrecarregar a Gateway? Talvez. Mas a Gateway só vai sobrecarregar a API de usuários e equipamentos se ela permitir passar. E como a gente verificou que não tinha necessidade de tantos, como eu posso explicar para vocês, não ia haver tantas requisições ao mesmo tempo, então isso aqui seria uma arquitetura até além do que era necessário, certo? Porque você organizou aqui para receber, sem sobrecarga dos servidores, e conseguir distribuir isso igualmente. E olha, isso é lindo, isso é perfeito. Mas beleza, o que é que isso tem aqui a ver com os repositórios ainda? Eu já entendi que se eu botar em um só repositório e ele fazer o deploy, ele vai ficar fazendo deploy de tudo junto, certo? Agora, o que que vai ser o certo aqui? Vai ser um repositório para cada API. Cada API vai ter um repositório próprio para essa organização. Por quê? Cara, pensa comigo. Vamos tirar isso aqui. Nosso repositório tem nosso back-end e tem essa sequência de arquivos aqui, certo? Vamos isso aqui. Outro repositório. Beleza. Se eu pego e faço esse repositório aqui só para usuários, vai ter arquivo só de usuários. Vai ter arquivo só de usuários, vai ter controladores só de usuários. Para quem entende de padrões de arquitetura MVC, Model View Controller, vai saber que isso aqui é muito mais limpo, muito mais clean de deixar seu código, porque você foca um repositório só para aquilo. Você faz código só para aquilo, segurança só para aquilo, certo? E se você tiver um repositório só para produtos, cara, perfeito. Você tirou sobrecarga, você vai ter uma organização melhor, vai conseguir aplicar os padrões melhor e ótimo. Você conseguiu organizar arquivos só de produtos, certo? Depois você só pega o seu repositório e fala assim, ó, Vercel ou Firebase, pega esse meu repositório aqui e sobe ele. Faz um deploy dele para eu poder acessar ele globalmente. Ele vai lá, show, beleza. Sem sobrecarga, sem trabalhar com 2 bancos de dados? Não. Só um banco de dados, só um back-end limpo, leve para o seu servidor trabalhar. Isso vai evitar que você tenha muita dor de cabeça, certo? Então beleza. Aqui então eu vou ter um dos meus back-ends. Agora a gente começa a imaginar que isso aqui são as APIs, certo? Aqui eu vou ter meus 2 bancos de dados. E olha que bacana. Meu servidor, quando for fazer alguma requisição, o que ele vai fazer? Ó, eles se conectam com o meu front-end e é isso. E o front-end passa a requisição para eles passam para o meu banco de dados e perfeito.
Criou uma forma nisso? Criou. Por quê? Porque agora o meu back-end é de users e o meu back-end é de products, certo? Você eliminou redundâncias, você eliminou sobrecargas e agora você vai trabalhar muito mais tranquilamente com seus projetos, porque está fácil, está organizado e você não vai sobrecarregar o seu sistema. Beleza? Essa era a parte que eu queria falar de arquitetura para vocês, o porquê que é bom ter vários repositórios. Eu posso mostrar para vocês de qualquer forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo então acessar aqui, ó. Vamos lá no meu GitHub. Exatamente no meu perfil eu falo sobre esse repositório que ele foi muito importante. Aqui, ó. Tem um para front, um para back e dois para back, três para back, na verdade. Ó, meu repositório front-end do Electron, onde tem todas as minhas coisas do React, onde tem todas as informações. E olha como é que está o README. Ele fala o que foi utilizado, como é que você faz para utilizar essa aplicação do front-end. Aqui, ó, meu Gateway. Ele tem também todas as informações do que é preciso. Tem as partes só para Gateway, só do Gateway aqui. Minha API de equipamentos. Entrar aqui no SRC dela, você percebe, ó, é parecido aqui, se eu entrar aqui, ó, na minha API de usuários, parecido os nomes, entendeu? Mas olha, se eu entro na minha main aqui, não, esse aqui não. Minhas rotas, ó, cada uma manda para uma coisa, tem umas factories que fazem toda a fabricação daquilo que é necessário, eu tenho todas minhas controllers, entende? Beleza. Ah, mas se eu vou fazer a mesma coisa para os dois, posso juntar os dois? Pode, cara, pode. Precisa disso? Não precisa. É muito melhor separado. Isso aí vai evitar dor de cabeça, certo? Confia. Faça separadinho, faça organizado, defina o que for necessário, certo? Aqui, ó, geradores de token específico para usuários. Deixa eu ver se esse aqui já não tem o gerador de tokens, tá vendo? Não é o mesmo, não é tudo igual. Existem grandes partes. A organização do seu repositório, sim, vai ser um jeito seu, mas não vai ser tudo igual. Isso aqui é muito importante para você trabalhar. Eles vão te requisitar isso aqui, vão falar para você, ó, você sabe trabalhar com APIs? Sei. Sabe trabalhar com microserviços? Sei. Isso aqui, esse desenho que eu estou fazendo para vocês, esse diagrama aqui, isso aqui é tudo microserviços. O nome dessa é arquitetura de microserviços, certo? Por causa que tem mais de um serviço aqui, ó, mais de uma API. Então, microserviços. Lembre-se desse nome, vocês vão escutar muito na vida de vocês. Tá, mas se existe microserviço, existe outro? Existe outros. Lembra que eu estava falando sobre ter só um back-end? Pô, não é problema. Lembra aquele back-end que usava dois bancos de dados? Deixa eu voltar aqui, eu mostro para vocês. Isso aqui, ó, é uma arquitetura monolítica, certo? Porque um back-end só suporta um back-end que trabalha com todos os serviços. É uma arquitetura monolítica. Qual vai ser o melhor para o projeto de vocês? Não sei. Isso vai depender da escalabilidade. Mas o que eu recomendo é, se você quer que um projeto ele seja para muitas pessoas, foque em microserviços. Foque em algo mais planejado, mais pensado, de um jeito melhor ali, que isso é muito importante, certo? Outra coisa que eu ia mostrar nessa aula era a organização da documentação. Olha como é que está aqui, ó. Uma documentação, por exemplo, um documento de arquitetura. Ele tem tudo bem explicado, tem tudo que está sendo usado, ele tem esse diagrama de relações aqui, certo? Ele tem um diagrama de pacotes que mostra o que vai ser utilizado dentro de cada um daquelas, de um front-end, de um back-end. Percebe-se que ele só fez um back-end porque é padrão, certo? Tem as controllers, os repositories, middleware, entendeu? As migrations para trabalhar com banco de dados. Padrão,
diagrama de implantação. Tá vendo o quanto de informação essa documentação está passando? Por isso que é importante você ter essa organização da documentação. Você precisa que aquilo seja simples de se ver e fácil. Ah, mas é só para coisa de back-end? Não. Olha um guia de estilos. Logo, fontes, cores, certo? Não é só para você falar só coisas de software. São coisas de requisitos, são coisas de protótipos. Ó, deixa eu ver se eu consigo abrir um. Eles colocam os links da prototipação aqui também, certo? Vocês conseguem achar no GitHub isso aqui. Não sei se vocês entrarem no meu GitHub, isso aqui tá bem de cara, esse projeto aqui. Atualmente ele já tá. Não lembro se ele foi finalizado por outra equipe, mas ele. Se não, ele tá bem avançado na reta final. Mas é isso, pensem sobre a questão da organização dos seus repositórios. Isso vai ser importante. Como conectar eles? Isso aí é muito mais programação, certo? Isso aí você tem que ter um pouquinho de lógica de programação ali para front e back-end para entender como é que você conecta, para trabalhar com APIs. Tirando isso, é isso. Um para cada API, vai facilitar a vida de vocês, vai evitar sobrecargas. E é isso que eu ia falar sobre um ou mais repositórios. Então, eu vou deixando essa aula por aqui. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, beleza? Se vocês gostaram, por favor, deixa o like. Isso é muito importante para poder disseminar a informação para as outras pessoas, para o YouTube recomendar a gente. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem se vocês gostaram. Se não, coloquem nos comentários aí o que vocês acham que pode melhorar. Não sou a voz da sabedoria. Isso aqui é um canal de estudante para estudante, certo? Então, assim, o pouco que eu sei, eu vou passar à frente. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Coloquem aí embaixo se houver algum erro, alguma coisa. Se não, tranquilo. Obrigado por assistirem até aqui. E é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.